Amém. Então, hoje nós estamos começando a terceira aula, né? A aula de número 3, do estudo de número 7, Inspiração da Bíblia. Nós vamos dar continuidade ao estudo. Vou pedir essa noite, em nome de Jesus, a pastora Eliana. Está com áudio, tia? Você pode orar pela gente, pela aula? Pastor. Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós entramos agora, Senhor, na tua presença. Amém, Pedimos Senhor. em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, operar, Pai. Junto, Senhor, através, Senhor, desses estudos, Senhor. Pai, que no nosso meio, Senhor, que o Senhor venha se manifestar. Amém, Senhor. Senhor, desses estudos, Pai, que o Senhor manifeste o poder de cura, de milagre, Senhor, de libertação, Pai. Amém, Jesus. Tudo aquilo, Pai, que nós necessitamos, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade no nosso meio. E que venha, Senhor, a ver, Pai, muita cura e milagre, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Em nome de Tenha Jesus. sabedoria, Pai, e mais conhecimento, Pai. Que o Senhor venha abrir, Senhor, a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Pai, para entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando, Pai. Que o Senhor venha capacitar cada vez mais, Senhor, pastor Lúcio. Amém, Deus, Senhor. em nome de Jesus, Senhor, Em nome de derrama Jesus. sobre ele, Pai, mais de ti, Senhor, mais do teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Amém, irmãos. Paz, Amém. acho que foi o Gabriel que cantou. Paz, Gabriel. Paz, a paz. Paz, pastor. Tudo bem? Paz, Senhor. Tudo Acho que bem. você levantou também. Paz. Vamos. Eu vou abrir aqui a apostila. Deixa eu abrir aqui no capítulo, estudo de número 7, né? Nós estamos na inspiração da Bíblia. Tá. Só voltar um pouquinho para cima. E eu compartilho tela com todos para vocês utilizarem. Lembrando que nesse link aqui, que eu estou colocando no nosso chat, vocês têm acesso ao material, né? Só colocar. E aí você acessa, tem lá o link no nosso link, ele tem o link do material. Pronto, achei. Compartilhar. Janela. Amém? Vocês conseguem ver? Faz, Nádia. Tudo bem? Sim. Estão vendo, né? Então, vou aumentar um pouquinho. Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho aqui sobre os relatos bíblicos a respeito da inspiração, e daqui eu acabei aprofundando um pouquinho mais. Se você não assistiu essa aula, a gente está com um vídeo novo da aula. Demorou um pouquinho mais essa semana, porque a gente estava preparando uma nova abertura, né? Se você não viu, ficou muito legal para os vídeos, mas já está lá com a aula da semana passada. Vamos fazer uma leitura do relato bíblico a respeito da inspiração, e aí a gente vai começar a entrar nos outros textos e a gente vai tratar ponto a ponto. Então, se alguém puder ler a partir daqui, ó, o relato bíblico da inspiração, a respeito da inspiração. A doutrina. Eu posso ler, pastor. A doutrina da inspiração não é invenção de teólogos. A própria Bíblia a expõe enfaticamente. Ela dá testemunho de si mesma, o que não é considerado válido pelos seus inimigos, e tem testemunho da história. Observemos alguns textos bíblicos. Um ponto importante, né? O relato bíblico a respeito da inspiração. O que a gente está colocando de maneira clara é que a inspiração bíblica, né? O Espírito Santo
inspirou toda a Bíblia. Isso é uma coisa que a gente está falando de maneira clara nas últimas aulas. Toda ela é inspirada por Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos é inspirada por Deus. E é importante essa afirmação, porque não é uma afirmação que está dizendo aqui que não parte de uma constatação teológica, não é uma observação externa, como se fosse um certificador, um validador de que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, depois de nós lermos e entendermos, nós chegamos à conclusão de que ela é a palavra de Deus, ou que ela é a manifestação da palavra de Deus. Não foi dessa forma, né? A própria Bíblia, nos seus escritos, ela toma para si essa figura como sendo a palavra de Deus, e ela mesma declara a sua fonte inspiradora a partir de Deus, né? Então, que o próprio Espírito Santo influenciou homens, né, que escreveram esses livros ao longo da sua história. Mas vamos olhar texto a texto. Hoje a gente vai ter um aprofundamento bíblico. 2 Timóteo 3,16. Esse é o texto até que nós utilizamos no domingo para pregação, né? Se você tiver com sua Bíblia, eu recomendo que você abra. Se você não tiver, eu recomendo que você pegue. E se você já abriu e já está com ela e já abriu, recomendo que você leia. Se quem puder ler, 2 Timóteo 3,16. Alguém lê em voz alta aí, se possível, por favor. Toda Eu escritura. leio. Peraí. Eu quem? Tá, pode. Eu, Tá. a pastora Tânia. Tá. Desculpe, Lê. Yasmin. Não, tá bom. Pastora, que isso? Pode ler. Tá. Depois já abre para mim, Yasmin, em Lucas 24:45, que é o próximo texto, por favor, e Tá 10:35. A gente vai alternando aí, tá bom? Vamos lá. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para restarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Repete, por favor, o texto. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para retarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Amém. Aqui, você está com a sua ainda, Yasmin? Quem tiver, pode ler, por favor. Outra pessoa lê uma versão. Outra versão, por gentileza. Tá aqui. A NVI tá assim. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Eu já entendi, mas eu vou pedir para a pastora Tânia, para minha mãe, ler novamente. Lê novamente a sua, e depois a Yasmin vai ler a dela novamente. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E pode ler, Yasmin, por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Na NVI tem um artigo, né? Entre o toda e o escritura tem um artigo A, né? Toda a escritura, né? É inspirada por Isso. Deus. Toda a escritura. Por que eu pedi para ler várias vezes esse texto? Na semana anterior, na semana passada, retrasado, nós tínhamos conversado sobre isso. O texto que a minha mãe leu, a pastora Tânia leu, você pode ver que ela dá um entendimento, ela assim, toda a escritura divinamente inspirada, quer dizer, é quase que uma condicionante. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, somente aquela que é divinamente inspirada, ela é apta para isso, para aquilo outro. É diferente de nós afirmarmos toda a escritura é inspirada. Tinha outras versões que também traziam essa dubiedade na interpretação do texto. A tradução, quando veio para o português,
teve essa... em algumas versões, acabaram mais recentes, acabaram trazendo essa dubiedade. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, se você lê, de uma certa forma, você tem a possível interpretação que toda a escritura, mas somente aquela que é divinamente inspirada. Não toda a escritura é divinamente inspirada. É muito sutil, mas dá margem para esse tipo de interpretação. E esse tipo de interpretação é justamente que nós combatemos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, desde que a palavra chegou até nós, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, porque é justamente essa seletividade daquilo que é divino e daquilo que é inspirado e daquilo que não é inspirado que tem gerado uma série de problemas dentro da história da igreja ao longo de todo esse tempo. Muitas heresias saíram a partir dessa possível inspiração seletiva da Bíblia. Ou muitas pessoas se apoiam nesse aspecto para tentar, de certa forma, descartar aquilo que não convém, ou aquilo que entendem que não convém nesse momento para utilização. Né? Então, muito... Dois conceitos fundamentais na inspiração da Bíblia. Irmãos, nós temos que ter claro, não podemos perder isso nunca. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ponto. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra manifesta de Deus. Deus inspirou homens para escreverem aquilo que ele entendia e aquilo que ele entende ser a forma que ele queria se revelar e revelar o seu plano de salvação para a humanidade. Ela não contém a palavra de Deus. Não existe alguns pedaços que tem, outros que não tem. Toda ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante em todos os seus aspectos. E isso, hoje em dia, é cada vez mais necessário que nós reafirmemos isso. Né? Nós vivemos numa sociedade onde a relativização das coisas ela faz parte da nossa cultura praticamente como um todo, né? Onde nada é absoluto, né? Não existe verdade absoluta, não existe um conceito absoluto, o que existe é o relativo, né? É a famosa frase que é verdade para mim não pode ser verdade para você. Não, o que é a verdade para você não pode ser verdade para mim. Não. Esse conceito, né, que a gente chama um conceito de relativismo, né? Lembra que domingo eu peguei sobre isso? Ela vem a partir do modernismo, né? De questionamento de todas as coisas, né? Vem justamente para confrontar tudo. Tudo passa a ser absolutamente relativo. E nesse relativismo é onde nós vimos muito ao longo da história, muitas vezes, muitas pessoas se perderem em relação à palavra de Deus. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Óbvio que eu não estou falando no aspecto de relacionamento familiar. Né? Eu estou falando assim, como um conceito. Né? Não existe você viver a sua verdade e eu viver a minha... A verdade é uma só. A verdade é Deus e sua palavra. A verdade é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. A partir desse ponto de partida, nós temos uma base para construir o nosso caráter em Cristo, a nossa vida em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Quando nós tornamos ou tiramos Deus da equação, começamos a relativizar as coisas, né? Ah, não, essa passagem serve e outra não serve. Essa passagem eu aplico, outra eu não aplico. Nós começamos a fragmentar isso, né? Fatalmente nós incorreremos em erro e fatalmente nós terminaremos nos desviando daquilo que é o propósito de Deus através da sua palavra. Então, toda a escritura ela é inspirada por Deus. E ela mesma se autodeclara, ou ela mesma reconhece essa auto-inspiração nos textos que nós vamos ler a seguir. Vamos ler Lucas 24, 45, João 10, 35. Eu estou com o Lucas aberto, pastor, posso ler.
Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Né? Então, está sempre falando a respeito, tanto no Novo, no contexto bíblico, a própria Bíblia se revela, ou se remete, ou se autodeclara, ou aponta para si mesmo como sendo as Escrituras, como sendo a palavra de Deus, né? Lucas 24, 45. Vamos ver outros fragmentos de texto. João 10, 35. Posso abrir aqui. Boa noite, posso participar, pastor? Claro, claro, tá, se tiver com o texto aí, por favor, né? 10:35. Isso. Ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a escritura não pode ser anulada. Amém. É bom pegar um contexto desse texto, né? Pegar Porque ele é o texto mais. Texto sem contexto é pretexto. Exatamente. Vamos mais acima um pouquinho? Deixa eu pegar aqui a partir de onde? Tá. Vamos pegar a partir do 25. Pois não. Não, Jesus respondeu. Desculpa, vamos do 24. Do 24. 24, tá. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Pode continuar, né? Forte, né? Uhum. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali, Amém. muitos creram em Jesus. Ai, que... Amém. Amém. Esse texto, né? Por que é importante a gente pegar o contexto que a gente estava lendo, né? O texto de João 10:35, né? Jesus ele tá num embate, né? Dos muitos embates em relação aos judeus, né? Os judeus tinham a curiosidade. Jesus ele era muito conflituoso. A figura de Jesus para os judeus era muito conflituosa em todos os aspectos, porque Jesus ele realizava sinais e maravilhas e todo o tempo eles ficavam ao mesmo tempo que Jesus fazia coisas que só eles reconhecidamente só podiam vir de Deus, curar cego, curar paralítico, curar
pessoas enfermas, fazer milagres, manifestar sinais e maravilhas, ao mesmo tempo, Jesus tinha um discurso muito duro para eles, para os judeus, né? Porque você precisa sempre ler esses textos, a partir da ótica das pessoas que estão ouvindo o discurso que Jesus falava. Hoje, para nós, por exemplo, é muito simples, entre aspas, entendermos, por exemplo, quando Jesus declarou: olha, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo, não tem parte com o Pai. Mas para os judeus, isso era, naquela época, não existia essa revelação que nós temos hoje, era um discurso muito duro em muitos níveis, porque para eles Jesus estava falando quase de uma situação, quase que um canibalismo em si. Eles não entendiam claramente o que Jesus falava, como falar que ele era o pão da vida, que ele era igual ao maná que descia do céu. Ao mesmo tempo que o discurso de Jesus era muito duro, reconhecidamente, Jesus realizava obras que somente Deus podia fazer. Então, em todo tempo, você vai ler os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus. Mateus Mateus escreve o evangelho de forma que ele vai sempre referendando a palavra. Ele escreve Mateus, ele é escrito aos judeus, né? Enquanto Marcos é escrito aos romanos, né? João é uma epístola mais, vamos dizer assim, voltada, né? Com um outro aspecto, né? Do ponto de vista, assim, é uma epístola voltada, as pessoas, né? A manifestação de Jesus como amor. Você vai ter Lucas, por exemplo, com uma linha de escrita mais próxima do grego, né? Direcionado, né, nesse aspecto a eles, por conta de tudo que cada texto tem uma característica. Mas a verdade é, quando você lê esses textos, você entender aquilo que está falando, como nesse caso, Jesus está falando claramente para eles. Eles estão ávidos por saber o seguinte: quem é você? Diz para mim quem é você. E Jesus fala: olha, eu já disse, várias vezes já quem eu sou. Eu já disse para vocês inúmeras vezes quem eu sou. Ele fala: não, mas se você é o Cristo, fala para a gente. Ele falou: eu já falei. Vocês não entendem, vocês não conseguem entender que eu e o Pai somos um. E aí, ao mesmo tempo que ele falava: você é o Cristo, ele falou: eu já falei, e acendia talvez uma esperança para eles a respeito dessa revelação do Cristo, do Messias. Logo em seguida, Jesus vinha com uma declaração mais forte. Ele falava assim: não só sou Cristo, como eu e o Pai somos um. Como eu e o Pai somos um. Eu sou filho de Deus, eu sou da mesma essência, da mesma natureza. Eles esperavam um Messias. Vamos voltar lá atrás. Qual é a concepção, por exemplo, do Messias, né? O Hamashia, né? Jesus Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, o Messias, né? O Jesus, o Messias. O Cristo, o Messias aguardado, ele era alguém que ia ser. Qual é a construção da promessa do Messias? Vocês sabem me dizer? Isso é importante a gente destacar aqui. Qual é a construção do Messias? De onde que sai essa promessa, efetivamente? Alguém sabe dizer? Não vai arriscar não, pastor. Não, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Não? Ninguém? Tá. O termo, né? Ele a gente conhecido hoje como Jesus, o Messias, Jesus Cristo, né? Jesus o Cristo, ou o Messias, o Cristo, ou o Hamashia, a mesma coisa. Lembra que Deus, lá atrás, vamos voltar muito tempo atrás, vamos voltar lá em Samuel. Samuel é o juiz de transição, lembra? Vou passar rapidamente. Em Gênesis lá, Deus levanta lá de um homem, né? Faz uma nação, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vira Israel as 12 tribos. Deus levanta Moisés, resgata eles do deserto, leva em direção à terra prometida.
o povo peca, uma geração morre, Deus precisa Deuteronômio, falar novamente, falar a segunda lei para um povo que nunca ouviu. Josué, que é também Jesus, é Yeshua, é o mesmo nome, Josué, Yeshua, Jesus, é tudo igual, é o mesmo nome. Ele entra com o povo na terra prometida, conquista a terra. Então você veja, por exemplo, só para vocês, o importante da inspiração bíblica, como é o mesmo Espírito falando o tempo todo, né? Prestem atenção, o povo cativo no Egito, sobre o jugo de um rei, de um rei secular. Deus levanta um que é o libertador. Eles passam pelas águas do Mar Vermelho, como a gente passa pela água do batismo. Lembra? Nós falamos na quinta-feira. Eles vão em direção a uma promessa, conduzidos por um libertador. Tudo aponta, sempre aponta para Salvador? um salvador. Moisés era um salvador. Era um antitipo de Cristo. Sempre apontando. Só que os salvadores humanos todos falharam. Aí Moisés falha, morre. Deus levanta Josué. Jesus. Josué quer dizer, é o mesmo nome. Jesus, Josué, Yeshua, é o mesmo nome. Que vai conduzir em direção à promessa, está à frente do seu povo como general de batalha. Tudo no Antigo Testamento vai apontar para ele. E aí o povo conquista a terra, estabelece, vem a fase dos juízes, né? Deus vai levantando juízes para julgar o povo, para ajudar o povo, Sansão, né? Jefté, vários juízes, até o último juiz. Deus governava o povo de Israel, era uma teocracia, Deus era no centro de tudo. Deus governava Israel através de seus juízes. O último desses juízes é o juiz de transição, que é Samuel. Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. 3 em 1, né? Ó, de novo um tipo apontando. Profeta, juiz e sacerdote. Tá vendo? Como tudo aponta... É um nome lindo mesmo. Tudo aponta. Você tem que combinar com o Gabriel, Yasmin. Tudo aponta em direção a isso. E aí, quando você tem o último juiz de transição, o povo fala assim, não, todo mundo ao redor aqui tem rei. Samuel, esse negócio não tá bom. Assim, todo mundo aqui tem um rei, todo mundo das nações tem um rei, só a gente que não tem rei. A gente quer um rei. E aí o povo escolhe um rei segundo o coração do povo, que é Saul. Saul é um desastre, e aí Deus levanta um rei segundo o seu próprio coração, um rei segundo o coração de Deus, que era Davi. Deus levanta Davi. Davi, como todo ser humano, ele é pecador, ele é falho, ele peca, mas ele tem no coração tirar Deus da tenda e colocar Deus num palácio, num templo. Lembra que até então era uma tenda que vinha, a tenda do tabernáculo, que eu dei aula? E aí Davi fala, olha, Deus, eu não me sinto... Irmãos, eu estou sendo bem... conjecturando aqui bastante, de maneira bem simplória para a gente entender. Ele fala, olha, Deus, eu não me sinto confortável de eu, como rei, habitar em palácios, e o Senhor fazer isso tudo por mim, pelo seu povo, e o Senhor continuar habitando em tendas. Uma tenda. E Deus, assim, ele é tocado pela atitude de Davi. Ele fala, olha, eu nunca pedi nada. Eu nunca pedi nada. Mas já que você foi sensibilizado, eu vou conceder a você esse desejo, mas não pode ser você. Porque você matou muita gente. Você tem sangue nas suas mãos. E por conta desse sangue, você não pode construir uma casa para mim. Mas o seu filho se erguerá como rei. E aí ele fala de Salomão, que vai construir o templo, etc, etc. E ele faz mais uma promessa, Davi. Ele fala, olha, e você nunca mais será tirado do trono. A sua descendência eternamente reinará. Reinará. Davi morre, dorme com seus ancestrais, Salomão reina, constrói. Vem os profetas, Isaías, todos os profetas, e sempre
baseado na promessa que Deus tinha feito a Davi, de que mandaria um rei que reinaria para sempre, a descendência, esse descendente era esperado como Hamashia, como o Messias. Como o Messias. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, lembra? Tem até o louvor. Sim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Por quê? Porque eles esperavam que o filho de Davi ele viesse e reinasse. E olha como é que a Bíblia vai. Quando você começa a entender o todo, por que eu gasto algum tempo nesses detalhes em si? Porque é importante, nesse contexto, vocês entenderem isso tudo para vocês verem assim. Nós temos 6.000 anos entre um livro e outro, entre Gênesis e Apocalipse. É humanamente impossível que você tenha entre relatos, tá? Eu falo em Gênesis e Apocalipse em relatos, tá bom? Em anos eu vou até consultar aqui só para fazer essa correção. Entre escritas e outros tem uma diferença. Mas são mais de 1.000 anos você ter essa coesão em tudo que está sendo dito sem ter tido um único autor. Sem ter sido inspirado por Deus. Você tem textos fragmentados de momentos diferentes da história, mas que trazem sempre uma linha guia daquilo que Deus estava fazendo e as coisas vão se desdobrando. Por isso que a revelação ela é progressiva. E aí, eles estão esperando o Messias, o libertador. E aí, prestem atenção. Davi foi o rei mais vitorioso. O mais próspero foi Salomão. O maior foi Salomão, mas o mais vitorioso, que libertou, que consolidou o reinado, que estabeleceu Israel como uma nação, foi Davi. E eles esperavam que o Messias, que o filho de Davi viesse e reinasse. Olha o conflito. Por isso que você vai ver todo o tempo quando Jesus fala, olha, vocês estão enganados, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Aí o que eles esperavam? Nossa, agora a gente vai para dentro dos romanos e vai ser espadada em todo mundo e vai ter italiano gritando para lá, indo embora daqui, a gente apoiando essa galera, indo embora, botando todo mundo para correr, a gente vai reinar e vai dominar tudo e a gente vai ser gigante, porque a gente vai ser o filho de Deus, o filho de Davi, o Messias, o ungido, vai vir e vai fazer isso. E aí quando chega Jesus e fala, olha, eu sou o Messias, eu sou aquele de quem Isaías falou, eu sou aquele a quem vocês esperam há tanto tempo, eu sou o libertador. Aí eles falam, bora pegar na espada. E aí Jesus fala, não, vocês estão enganados, porque o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é de agora. O reino de Deus já chegou, mas vocês não conseguem nem ver ele. E aí, para eles, é muito conflitante. Eles falam, nossa, como é que... o Messias que eu espero, ele vai botar a ordem, a gente vai virar o povo de Deus, dominando sobre todo mundo de novo. E aí, ao mesmo tempo que tem o Messias, um cara que se declara o Messias, mas que fala que o reino não é desse mundo, não vai pegar em espada, não vai matar romano, mas ao mesmo tempo ele cura o cego, ao mesmo tempo ele faz o paralítico andar, ele perdoa pecados, ele transforma mulheres prostitutas em mulheres que andam diante do Senhor. E aí isso tudo é muito conflitante para eles o tempo todo. Para eles é muito difícil. Expulsa demônios, né, pastor? Expulsa demônios, liberta. Lembra dessas passagens, questão o tempo todo. Ele fala, se eu faço esse nome de Beelzebu, o reino está dividido. Porque se é Beelzebu expulsando Beelzebu, então... Mas se não é Beelzebu, não é o diabo que está expulsando o diabo, Jesus confronta. Então, é chegado ao reino de Deus.
E aí sempre eles não conseguiam, porque eles tentavam racionalizar, eles sentiam, eles testemunhavam do milagre de Jesus na vida das pessoas. Eles olhavam para Cristo e viam que não era possível, que aquilo não era de Deus, que era quase que um imã do ponto de vista para ele. Só que eles tentavam racionalizar e eles não conseguiam, porque eles não se rendiam ao senhorio de Jesus. Porque eles queriam que Jesus se encaixasse naquilo que eles esperavam de Jesus. Não eles se dobrarem diante de Jesus, entende? E se você for pensar bem nos dias de hoje, quando a gente fala de Jesus para alguém, é mais ou menos isso. As pessoas tentam racionalizar Jesus como se, na hora que eu entender, estiver bem claro para mim, que ele me disser quem ele é, ele tem que dizer para mim que ele é o Filho de Deus, ele tem que isso, ele tem que aquilo, ele tem que me explicar por que declarou isso na palavra, ele não tem que nada. Desde aquele tempo até hoje ou você se rende, ou você se rende. Ou você se curva, porque é inquestionável que esse estranho lá da Galileia é o Filho de Deus, porque não tem como. Imagina o seguinte, a pessoa vai lá na nossa igreja, e aí conhece o Lúcio há muito tempo. E aí chega lá, ele olha assim, a pessoa olha assim e vai, pô, nossa, o Lúcio pregando, o Lúcio sendo um bom esposo, o Lúcio andando com retidão. Aí eu vou falar assim, não, tem alguma coisa diferente. Aí é a mesma pessoa que vai conhece você, conhece a Nádia, conhece a Márcia, conhece, e olha e fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui muito diferente nessa pessoa, nessas pessoas, elas mudaram. E para mudar assim, não é qualquer mudança, isso é um milagre. Porque ele era prostituto e hoje ele é um pai de família, top. Ela era promíscua, perdida, e hoje, cara, tá na presença de Deus. Ela é diferente, a roupa é diferente, a maneira de se comportar é diferente, é tudo diferente. E as pessoas veem o milagre. Porque nós somos cegos que agora veem, nós éramos cegos espiritualmente. Jesus nos curou da cegueira. Da nossa paralisia espiritual, mental. Né? As pessoas chegam paralisadas, não conseguem crescer, não conseguem ser ninguém na vida. E aí Jesus entra e muda, e a pessoa cresce, a pessoa floresce, resplandece. E as pessoas veem isso, e elas tentam racionalizar isso. Como esses judeus tentavam racionalizar. E a verdade é que isso não é possível. Que nós precisamos aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E simplesmente acreditar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E é isso que Jesus está falando em João 10. Ele fala, eu sou. Ele fala, mas você tá... E aí ele fala, tá, você é o Messias. E aí Jesus vem com um balde de água fria. Fala, não, eu sou isso. E vou dizer mais, eu não sou só o filho de Davi, eu sou o filho de Deus. Sou da mesma essência do Pai. Eu e o Pai somos um. Lembra que Jesus, que para os judeus só existia um Deus? Um único Deus, Yahvé. Como é que existe dois agora? O Pai e o Filho, Deus é dois? Depois piora, porque vira três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três que são um. Então, assim, para eles era muito difícil todo esse contexto. E aí, Jesus falou, tá bom, vocês não acreditam, vocês querem me apedrejar por conta disso? Então, a palavra está errada. A escritura mente? Claro que eles sabiam que não mentia e Jesus não estava falando que estava mentindo. Está escrito lá no Salmo 82, que sois Deus, vocês são deuses, e são filhos de Deus. E eu sou filho de Deus. E aí vira uma confusão. Então, toda a escritura
ela é inspirada por Deus, e você conhece essa escritura, essa inspiração, você vê quando você entende tudo. Gente, a vida de Jesus, o ministério de Jesus é a coisa mais maravilhosa. Cada versículo, cada conversa, cada situação, nada em Jesus era sem propósito. Tudo que Jesus falou, que está registrado nos evangelhos, tinha um propósito claro, objetivo do que Jesus estava falando. E aí você começa a ver como todas as coisas convergem nele, e aí é impossível você não enxergar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é uma só, um Deus, entendeu? Por isso que a gente fala da inspiração bíblica, ela é fundamental para a nossa base de fé. Toda ela é inspirada. E aí, nesse contexto, a própria Bíblia ela dá esse testemunho a respeito de si mesma. Mas vamos continuar lendo aqui, que eu já me aprofundei um pouquinho demais nesse texto, mas era importante contextualizar isso para vocês. Vocês precisam ter esse olhar, que eu falei, mais do que simplesmente eu ler aqui a apostila, vocês terem esse olhar da Bíblia. Vocês precisam ler e entender o contexto do texto. O que está envolvido? O que é essa conversa aqui? Essa conversa aqui. Por que alguém afasta um pouquinho do texto, né? Às vezes é importante você dar um passo para trás em relação ao texto. Olha o contexto. Tem um grupo de pessoas querendo apedrejar um homem. Ninguém é louco de querer apedrejar uma pessoa do nada. O que de tão grave? Qual é o contexto dessa conversa para chegarem a essa conclusão? E aí você vai começar a entender que Jesus, o tempo todo, ele confrontava, e ele falava, e ele colocava de maneira muito clara o que era o reino. E para os judeus era muito difícil. Eu não vou aprofundar isso agora, não, mas depois dos 5 solas, eu tenho um desejo no coração de levar uma série de mensagens somente sobre o sermão na montanha, né? As bem-aventuranças. Como Jesus vai desconstruindo, né? E desconstruindo, na verdade, desconstruindo para construir de maneira correta, uma série de questões são fundamentais. Só para você ter uma ideia, só o sermão da montanha, né? As bem-aventuranças, na minha cabeça, assim, né? Aquilo que Deus está me inspirando, eu vou reduzir isso, mas dá umas 17 mensagens de tão rico que é essa estruturação ao longo. Talvez uma série de mensagens também sobre as cartas, né? As cartas do Novo Testamento, uma série, enfim, muitas coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas a verdade é que a gente precisa entender isso, porque quando você entende isso, lembra que eu tenho falado do sacerdócio universal do crente? Você não precisa do pastor, de ninguém, para que você tenha essa percepção. Óbvio, precisa ser ensinado, precisa estar aqui, mas o que eu estou dizendo você precisa ganhar autonomia ao passar do tempo para entender essas coisas. Você não pode ser crente há 10 anos, há 20 anos, e não entender ainda. Senão, daqui a pouco a gente está igual aqueles homens ali. Mas Jesus fala para mim, você é o Cristo. Jesus está falando, eu já falei que eu sou. Estou deixando claro para você quem eu sou. Estou deixando claro para você qual é a minha vontade. Estou deixando claro para você qual é o meu propósito na sua vida. Só que se você não lê as Escrituras, se você não entende a palavra de Deus, se você não se aprofunda em conhecer a Deus, fica muito difícil que você entenda verdadeiramente quem é o Senhor e qual é o impacto do Senhor na sua vida. Amém? Vamos lá. Fica claro que a inspiração vem da parte de Deus. Pode ler aí, por favor. Fica claro que a inspiração vem da parte de Deus. As escrituras foram sopradas por Deus. Significado de inspiração. O propósito da inspiração é tornar as escrituras úteis. Assim, a Bíblia veio de Deus para nos mostrar como viver e o que devemos fazer. Amém. Então,
ele está corroborando com o texto de Timóteo, né, 3,16, que fala sobre isso, né, que a escritura é útil para o ensino, para a exortação, para a correção, com o propósito de transformar um homem num obreiro apto para toda boa obra. Então, isso é importante, né? Quando a gente fala que Deus sopra, né? Quando você lê a palavra Deus sopra, o Espírito Santo sopra em você o entendimento, é porque a inspiração, né? O original para a palavra inspiração na Bíblia, o significado de inspiração é sopradas mesmo, né? Sopradas por Deus. Homens inspirados, homens que Deus soprou sobre eles a sua palavra, escreveram a Bíblia, né? Vamos lá, 2 Pedro 1,21. Achar aí, pode ler. Vou ler então. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Então, jamais, repete, por favor, jamais. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, Então, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele declara sobre isso, né? Que a escritura ela não teve nenhuma, ela não foi de maneira nenhuma gerada por homens, mas veio direto da parte de Deus, né? Através do qual Deus, através dos homens, soprou, ou falou, manifestou a sua palavra. Vamos lá, esse texto. Desculpa. Esse texto mostra que Deus usou autores humanos, movendo-os para esse fim pelo Espírito Santo. O mesmo verbo mover é também usado em Atos 27,15 e nos ajuda a entender seu sentido. Durante a tempestade, os marinheiros não estavam dormindo nem inativos, mas era o vento quem de fato os levava. Outro fator importante revelado nesse texto é que não foi a vontade humana quem produziu as escrituras. A vontade humana pode falhar e pode produzir erros. Porém, não é assim com a vontade de Deus. Isso atesta a inerrância bíblica. Resumindo, 2 Pedro 1,21 diz que Deus usou homens e deixou para nós uma Bíblia totalmente confiável. Vamos ler esse texto de Atos 27,15, né? Atos 27,15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Esse é um texto de Atos, né, que fala sobre uma das passagens da vida de Paulo em relação ao como Deus conduz, né? Não precisa ler esse texto todo para a gente avançar, mas como que Deus conduz, né? Deus simplesmente direciona, né? Ele está fazendo essa alusão, né? Assim como Deus direcionou o navio, né? Ele move o navio, né? Para entender direção à vontade dele para a vida de Paulo, para as coisas que aconteceram ao redor de Paulo. Deus ele faz isso. Ele conduz a gente para a sua vontade, né? Ele nos move em direção à sua vontade. Quando o Espírito Santo ele vai movendo como vento, né? Por mais que a gente esteja ativo dentro, ele coloca assim, por mais que você seja como os marinheiros estejam ativos, né, no controle da sua vida, direcionando, mas Deus ele vai movendo, vai te canalizando, vai te direcionando da maneira que ele entende que é o melhor para a nossa vida quando nós estamos no centro da vontade dele. As coisas sempre vão na direção daquilo que
E ele deseja, né, pastor? Exatamente. Por mais que para nós, naquele momento, seja algo que nós não entendamos, Estranho, seja é. errado do nosso ponto de vista, Deus sempre tem um propósito e ele é inerrante. É isso que está falando em relação a isso. E muitas vezes a gente não entende, a verdade é essa. O que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus está fazendo com a minha vida? E a gente, às vezes, tende a se revoltar, a se rebelar, porque a gente não entende. Paulo queria ir, por exemplo, numa direção para evangelizar e Deus foi conduzindo de outra forma naquilo que ele queria. Mas a verdade é que, mesmo que a nossa vontade falhe e produza erros, né, Deus ele sempre nos traz de volta para o centro da sua vontade quando nós temos um coração para ele, né, nesse aspecto. Vamos, 1 Coríntios 2,13. Você está com a apostila, Nádia? Se quiser ler também, Nádia gosta de participar. Dá para ver? Posso ler, pastor? Vamos lá. Vamos. 1 Coríntios 2,13. Aqui fica claro que a revelação de Deus chegou até nós por meio de palavras. Assim, Deus não só inspirou as ideias reveladas pela Bíblia, mas as palavras que a compõem. Ou seja, as palavras usadas na Bíblia foram inspiradas por Deus. É o que você acabou de falar, não foi, pastor? Sim, sim. É exatamente isso. Assim. A Bíblia ela sempre vai testemunhar. Esse texto de 1 Coríntios é importante ler esse texto. Ele diz assim, ó. Vamos lá, vou deixar vocês lerem. 1 Coríntios 2, aí está o 13, mas vamos ler o 12 também. Tá. Vamos ler o 11, vamos ler do 11 até o 16. O Do 11 ao 11. 16. Ao 16. Então, 1 Coríntios 11 ao 16. Ok. Então, vamos lá. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Não, é 1 Coríntios 2, 11. 2, 11 ao 16. Desculpa, pastor. 1 Coríntios, eu abri 11. Uhum. Será que é o leite que está me fazendo ficar assim toda, pastor? Ainda bem que você já me conhece, sabe que eu fico de brincadeira. Espera aí. 2, desculpa, gente. Não. 2, 11. Achei. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Então, nesse texto, né, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre como o Espírito de Deus, que assim como o Espírito do homem conhece o coração e sonda o homem, o Espírito de Deus é quem conhece as coisas de Deus, é o Espírito de Deus. E ele fala, a gente não recebeu de um espírito mundano, mas do Espírito que vem de Deus, essas coisas que a gente tem falado para vocês. E aí o versículo 13 é fundamental. Ele fala, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, e que palavra é essa? Não, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito.
Que palavras são essas que são ensinadas pelo Espírito? São as palavras que estão registradas no Novo Testamento. Você concorda que na época dos apóstolos não existia o Novo Testamento, né? Ele estava sendo escrito ainda, né? Eles tinham a lei, né? Eles tinham o Antigo Testamento, mas não tinha Lucas, não tinha Mateus, não tinha primeira Timóteo, segundo Timóteo. Esse tempo ainda estava sendo escrito, né? Paulo estava mandando cartas, Pedro estava mandando as epístolas gerais, né? Os evangelistas estavam escrevendo. E ele está dizendo isso, ele fala, olha, o que nós que recebemos de Deus, do Espírito de Deus, é isso que nós temos falado para vocês. E isso que eles receberam. Então, logo, se é o Espírito de Deus que dá essa palavra, é a palavra de Deus que está sendo dada. E o que foi registrado a partir daí nos evangelhos, né? E nas cartas, né? No Novo Testamento, é a palavra de Deus. Por isso do reconhecimento como a palavra de Deus, propriamente dito. Mas eu só tive uma ideia aqui que eu não queria perder, e aí pedi para vocês anotarem e a gente pensarem, a gente conversar um pouco. Ok. Ouvindo, na verdade é um parênteses bem grande, não tem a ver com a nossa aula, mas não é diretamente isso. Ouvindo a Nádia ler, né, e a Yasmin, elas leem bem, né, tem uma excelente leitura, né, excelente leitura, dicção, e aí me vem à memória, a gente podia, não sei, é uma ideia, né, marcar, né, como se fosse uma espécie de clube da leitura, clube da poesia, né, assim como tem os saraus de poesia, quem sabe fazer um evento na igreja, né, para ser uma opção para a gente de lazer também, né, de fazer tipo um clube de leitura numa cafeteria. Tem uma aqui perto da beira da praia Quicaraí, que é top, que aluga o espaço, mas só para a gente ler a palavra de Deus, assim, se encontrar, fazer um evento, tomar um café, o chá da tarde, fazer um negócio, mas assim como tem o clube de poesia, que as pessoas vão lá, e um lê a poesia, outro lê a poesia, Ótimo, a gente pastor. fazer um sarau, por exemplo, só de Timóteo. E aí, um lê um capítulo 1, outro 2, as pessoas leem. Vamos Eu botar também isso para frente? quero. Vamos? Vamos embora. Tem uma cafeteria aqui que eu sei que eles dão um espaço, aqui na... Ai, não sei a rua. Acho que é na 5 de julho mesmo, não sei, descendo lá até a praia. Mas é aqui, eu tomo sempre café ali, eu fui até com minha esposa esses dias. E ele é top, vende bolo, vende café coado, todos os tipos. Eles dão um segundo andar lá se você quer marcar um evento. Eles reservam. Fala, Eles... Ali não, porque eu não entendi. Amor, você está dizendo na poderia encanteria? ser faladora. Não, encanteria não. Lá naquela onde a gente comeu o bolo xadrez. Não, ali é muito barulho. Não é ali não, mas não é ali não. É ali mesmo, mas não é ali onde a gente ficou, não. É o segundo andar, é reservado. Ah, tá. Porque lá é muito barulho. Não é ali não. É nesse lugar que a gente foi nessa cafeteria, mas é no segundo andar. Enfim, vamos fazer isso. Imagina a gente fazer, aí pode começar com uma introdução ao livro, uma explicação de qual era o contexto, um pouquinho assim, uma introdução breve, que é o contexto do livro, criar o pano de fundo do livro, e a gente faz a leitura, combina de ter uma mesma versão da Bíblia, uma NVI, e a gente faz isso, né? E aí acho que ficaria muito legal. E seria Faz um forma... sumário do livro, né, pastor? Oi? Faz um sumário do livro, né? Tem, assim, eu posso ajudar, assim, porque a ideia é a gente fazer isso, né? Não é eu ficar lá falando, é vocês fazerem, eu posso até providenciar. Eu tenho um livro aqui da Henrietta, que é o panorama do Novo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, né? Panorama bíblico. Ele é muito bom. Cada livro tem um resumozinho de 5, 6 páginas, no máximo, e aí vem com todos os dados, qual é o contexto, os pontos-chave principais, e aí pode ser sábado, Amadinha. A gente pode fazer um sábado no mês, né? Uma coisa assim, não é para ser toda semana, né? Pode ser a cada 2 meses, pode ser a cada 2 meses, bimestralmente. E a gente faz esse encontro no café ou mensalmente, não sei, aí vocês veem. Mas vocês gostaram da ideia, né? A gente vê isso para frente, então. Sim, perfeito. Tá bom? Fechou? Tá bom, a gente fala sobre isso. Então, mas me cobrem, porque eu vou esquecer daqui a
a 2 horas eu vou esquecer, provavelmente. Mas é isso. E aí a gente vai fazendo. E lá eu sei que lá tem bolo de chocolate, tem rabada, tem café, tem tudo. É uma benção lá. E a gente pode marcar lá. Mas voltando aqui ao assunto, então, o próprio apóstolo Pedro, ele reconhece essa questão, que as palavras que os apóstolos tratavam eram inspiradas por Deus. Por isso que nós aceitamos isso como autoria de Deus. Eu queria fechar rapidamente, né? Deixar só a definição da inspiração para a próxima aula, mas fechar rapidamente até uma compilação de dados, né? Então, vamos ler 1 Coríntios 2,13. Pode ler o texto aqui fica claro, enquanto eu abro aqui o texto. Alguém... Não, 1 Coríntios 2,13 acabamos de ler, né? Vamos só ler uma compilação de dados. Pode ler, quem puder, por favor. Vejamos a variedade de materiais. Posso ler? Pode? Uhum. Vejamos a variedade de material que Deus fez os autores incluírem na Bíblia. A. Diretamente de Deus. Deuteronômio 9:10. Pesquisado. Lucas 1. É para ler todas as referências também, pastor? Não, pode ler o texto, depois a gente volta nas referências. Profético. Aproximadamente 25% da Bíblia consiste em profecias, boa parte já cumprida com exatidão. Nenhum homem poderia acertar 100% das profecias se fizesse por si mesmo. É verdade. Histórico. Boa parte da Bíblia é histórica. A maior parte escrita por homens que viveram o que foi relatado. Outros. A Bíblia registra algumas coisas que não são verdadeiras, como as mentiras de Satanás, em Gênesis, mas o faz de maneira precisa, como realmente aconteceram. Também contém citações de escritos de pessoas incrédulas, além de trechos que revelam experiências pessoais e emoções. Contudo, essa variedade de material é registrada com precisão. Amém. Então, o que ele está dizendo? A Bíblia é uma grande, no final do dia, é uma grande compilação desses dados, né? Então, uma parte dela vem diretamente de Deus, que é o texto de Deuteronômio. Pode abrir, por favor, quem puder, Deuteronômio 9:10. Que vai tratar sobre isso, né? Aqui. Que é da questão da tábua de Moisés, quando ele recebe as tábuas. Pode ler, quem achou, por favor. 9:10. Isso. Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Amém. Então, aqui, por exemplo, aqui são as tábuas mosaicas, né, as tábuas da lei, que dão origem à lei, né? Obviamente, que é o que permanece, vamos dizer assim, para sempre. Porque as leis, lembra, Jesus vem e Jesus resume os mandamentos. Ele fala, olha, mandamento, essas tábuas aí foram resumidas por Jesus. Ele fala, olha, de todos os mandamentos se resumem em 2 coisas. Amará o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e amará o seu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. E aí, quando Jesus estabelece esse parâmetro, né, a lei de Deus, que é dada diretamente por Deus, ela permanece eternamente. Né? Para você ver que vem, o que eu estou dizendo vem diretamente de Deus e permanece porque foi Deus que veio, porque veio diretamente de Deus. Só que a Bíblia tem partes onde Deus diretamente falou. Vamos ler Lucas 1, de 1 a 4. Uma parte que é pesquisada. Um a 4. Ok. Lucas 1 a 4. Introdução. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós.
conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Essas testemunhas oculares, pastor, é exatamente os apóstolos, né? Os apóstolos, diretamente dos apóstolos, né? Ah, A gente vai ler mais na frente, mas assim, para ser considerado um texto bíblico, né, sagrado, tem alguns critérios em relação a isso, né? Uma delas é ter sido escrita diretamente por um dos apóstolos, ou ter sido ouvida diretamente, está nesse ciclo, né? Lucas, ele é o médico amado, ele está lá tramitando o tempo todo, né? Ali está com Paulo até o final, na prisão lá em Timóteo, né? Daí Paulo fala, olha, Lucas está aqui comigo, a maioria me abandonou. Então, são pessoas, né, que estão caminhando, né? O próprio evangelista Marcos, né? Então, assim, não, são pessoas que caminharam nesse entorno. Então, tem essa estrutura, né, desse conhecimento. Mas o que está tentando ser falado aqui, quando ele fala do profético, esse texto de Lucas, por exemplo, Lucas escreve Lucas e Atos, né? Ele escreve para uma pessoa que era provavelmente muito rica, muito bem posicionada, que era Teófilo, e ele faz o evangelho de Lucas, ele é detalhista, ele é como se fosse um trabalho de pesquisa da faculdade, sabe? Ele fala, olha, eu fui capturando, elaborando esses fatos, pegando isso com as pessoas que viveram, da maneira que... E ele fala, eu investiguei tudo. Alguém me falava algo e eu investigava cuidadosamente desde o começo. E aí ele decide escrever o Evangelho de Lucas, a partir desse trabalho. Ele era médico, né? Lucas era médico. E nesse processo, ele vai pesquisando e ele escreve tanto Lucas quanto Atos, que é uma continuação, né, do livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, né? Mas quando coloca isso, uma parte o próprio Deus disse, outra parte foi uma pesquisa sobre os fatos efetivamente que ocorreram, os proféticos, né? Como ele coloca assim, 25% da Bíblia são profecias, e a maioria delas já se cumpriu, com um espaçamento de anos, entre anos muito grandes, né? Entre um livro e outro, entre o que Deus falou lá em Samuel com Davi sobre que ele reinaria para sempre, vem o filho de Davi, Jesus, daqui muitos anos depois. Então ele diz, olha, ninguém acertaria 100% das profecias se não fizesse se fizesse por si mesmo, né? Se fosse eu da minha carne profetizando, daqui a 200 anos vai acontecer isso. A chance de eu errar é muito grande. Imagine um número enorme de profecias. São históricos, né? Porque boa parte do que você está relatando ali na Bíblia, dos livros históricos, por exemplo, são relatados pelas pessoas que viveram, né? Primeiro e segundo Samuel é o livro escrito a partir de Samuel, né? Você tem Josué, o livro escrito por Josué, o Pentateuco por Moisés. Então, as pessoas viveram aquilo. Não é alguém que está relatando a saída de Moisés do Egito. É Moisés relatando. Não é alguém que relata a sarça ardente. É Moisés relatando a sarça ardente. É quem viveu efetivamente. E outros, né, que é só para fazer um parênteses, assim, né? Por exemplo, quando ele fala em Gênesis 3, 4, 5, quando Satanás mente a mulher sobre comer do fruto, não é que a Bíblia está errada porque tá escrito uma mentira ali, mas ela registra fielmente a maneira como Satanás mente a mulher para que ela seja enganada e coma do fruto, né? Tome a decisão errada e coma do fruto. Assim como os escritos de pessoas incrédulas, ele cita Tito e Romanos 9, de 1 a 3, que é o texto que vai tratar sobre... Vamos ler esse texto de Romanos? Eu já estou finalizando, tá? Sei que já passei um pouquinho, mas é só porque eu queria fechar esse raciocínio e a gente termina aqui. Deixa eu até abrir aqui rapidamente. achei, pastor, Romanos 1 a 3. 1 a 3. Então, vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser Não, apóstolo. 9 de 1 a 3.
9. Ah, 9, entendi, de 1 a 3. Não, Desculpa, 9 de 1 a 3. Não, se preocupe. 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui está registrando um sentimento dele, né? Sentimento. A diferença, né? Porque existe uma diferença entre inspiração e possessão, né? O crente não é possuído pelo Espírito Santo, né? Por isso que parece uma distinção meia óbvia, até meia boba, mas é importante. O Espírito Santo, ele nos toma, mas não nos domina, né? Porque eu tô cheio do Espírito Santo e agora eu vou sair gritando, falando em línguas, ou profetizando, ou rodando na igreja, e mesmo quando a palavra está sendo pregada, por exemplo. Porque eu não consigo me controlar. Não, a gente se controla. Quem tem cavalo é Satanás, né? Quem é cavalo é o diabo que tem cavalo, não é o Espírito Santo. Ele não entra em você como uma entidade e você perde consciência. Não, as pessoas estão conscientes daquilo que estão fazendo quando o Espírito Santo está presente, porque nós somos tomados e inspirados pelo Espírito Santo. Então, Paulo estava escrevendo uma carta, mas Paulo estava presente, está falando das angústias dele. Ele falou: olha, eu estou triste, né? Eu estou angustiado, por mim eu trocaria de lugar com meus irmãos para que eles não perdessem a salvação em Deus. Oi, Yasmin, levantou a mão? Pode falar, agora que eu vi. Pastor, você estava falando a respeito, né, da Bíblia, dos Evangelhos e os outros livros que foram inspirados e muitos deles foram vivenciados, né? Quer dizer, na verdade, foram vivenciados por quem escreveu. E aí a minha pergunta é em relação a isso. É por isso que tem livros que na Bíblia católica tem e na nossa Bíblia não tem? Os textos apócrifos, né? Não, então, isso a gente falou lá atrás na questão da compilação do cânon, mas vamos relembrar, né? Qual é a base? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender é assim, a gente precisa entender todos os livros ou fragmentos de livros que tem de diferença entre a nossa Bíblia católica são no Antigo Testamento, tá claro isso? Aham. Tá claro. Então, no Novo Testamento não existe essa inserção. E aí, por que nós, protestantes, não entendemos? Eu estou sendo bem raso nesse aspecto aqui, porque, para não tomar tempo, a gente pode voltar na próxima aula. Que essas inserções estão equivocadas. Por quê? No tempo de Jesus, você vê que todo o tempo eles estão se referindo às Escrituras. Concorda comigo? Jesus está falando, assim como estava escrito, os evangelistas estão citando as Escrituras, Paulo está citando. Você tem a Septuaginta, que vamos dizer assim, é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Você já tem nessa tradução, né? Quando ela já vem fechada nos 39 livros que nós temos no Antigo Testamento. Essa inserção desses livros, eles foram feitos mais à frente, já ali depois do primeiro período ali, na morte dos apóstolos, do período patriarcal para cá, foram sendo inseridos esses fragmentos, sendo considerados canonizados. Então, tem uma série de questões em relação a isso, né? Primeiro deles é essa questão. Para ser considerado canônico, precisa ter vindo diretamente de um apóstolo ou não, se era no Antigo Testamento, se era reconhecido na época dos apóstolos. Então, as inserções, elas vieram posterior entendi. ao que nós consideramos... Na época de Jesus, entre aspas, a Bíblia já era de Gênesis a Malaquias, entendeu? Sim, entendi. Entendeu? E aí, as inserções, elas vêm depois, já ali entre o ano de... Foi nessa linha do tempo que eu me perdi, agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso que, a grosso modo, é isso. Então, a gente não considera esses livros, eles já eram considerados apócrifos ou não verdadeiros desde sempre. Na nossa... Uma das aulas tem sobre isso. A gente fala sobre o cânon bíblico, a gente trata sobre isso. Mas é importante isso para a gente.
Mas o que é mais importante nessa aula de hoje, que eu terminei aqui na compilação de dados, a gente vai encerrar a aula, é que vocês entendam dessa forma. A Bíblia não ela é um todo inspirado por Deus, mas ela não é um todo que devemos ler de maneira igual. O que eu estou dizendo? Os livros históricos, elas precisam ser lidos com olhar histórico. O livro profético, com olhar diferente. Os evangelhos, com outro olhar. Porque são textos diferentes. O que eu estou dizendo é, você não lê um artigo científico como você lê uma poesia, como você não vai ler um romance, como você não vai ler uma carta da sua melhor amiga, como você não lê um e-mail de trabalho. Cada texto carrega com ele a sua característica, certo? E a interpretação que você deve dar a ele. O que eu estou usando de maneira muito simples, mas vocês entendem. Cada texto carrega consigo a característica do próprio texto, né? Da própria vamos dizer assim, escola literária, entre aspas, que o texto está sendo aplicado, do perfil, o estilo literário que está sendo aplicado no texto. Então, por isso que é importante que nós tenhamos essa perspectiva, né, em relação àquilo que está sendo feito. Isso ajuda a gente construir um arcabouço por trás para ter um entendimento exato daquilo que está sendo falado. E aí você vai vendo, é impressionante, você vai vendo claro, salta aos seus olhos como você percebe como a Bíblia é realmente inspirada. É um ato de fé, mas é muito óbvio. Se você honestamente, se você é intelectualmente honesto, você vai reconhecer na Bíblia essa inspiração, porque as coisas vão, conforme você vai entendendo, elas vão saltando aos seus olhos de maneira muito clara, de como Deus foi conduzindo toda essa história, os apontamentos para Cristo, tudo que estava sendo feito até que ele viesse, e depois que ele veio, tudo que foi estabelecido após sua morte e ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque essa verdade ela é tão forte e essa inspiração ela é tão real como nós respiramos e vivemos, que 2000 anos depois continua mudando a vida de muitas pessoas e nós somos exemplo vivo disso, né? Eu não conheço nenhum outro texto, acho que na história da humanidade, que esteja tão atual e tão vivo quanto a palavra, por exemplo, né? Se você já pegar todo o período aí, já tem milhares de anos aí que a palavra está aí, ela continua sendo atual, viva, falando aos corações das pessoas ao longo dos séculos e a cada dia. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Peço desculpa pelo horário, mas era importante a gente ter esse avanço aqui. Eu lembro de um testemunho, né? Para terminar a nossa aula. Vou pedir para... Amém. Vou pedir para... Deixa eu ver quem está aqui na aula. Deixa eu ver. Para Sil está com o microfone aberto? Se você tiver, vou pedir para você orar pelo nosso encerramento. Se não tiver, vou pedir outra pessoa. Mas ela é tão real, né? Guarda esse testemunho. Né? Amém, pastor. Amém? Já vou pedir para você orar. Testemunho de missões, né, que eu vi uma vez, que na China, né, ali as pessoas não têm muita facilidade, né, na chamada janela 1040, as pessoas não têm muita facilidade para ter uma Bíblia, né, principalmente na década de 80, ali 90, hoje em dia com a internet, mais é difícil também, mas enfim. E aí eu vi um testemunho de um missionário que falava como ele se sustentou, né? Numa das muitas reuniões de oração clandestina, conseguiram um exemplar, contrabandearam um exemplar da Bíblia lá para eles. E aí todo mundo naquele afã de querer pegar uma parte da palavra de Deus, porque eles nunca tinham tido contato direto com a palavra, né? Porque não é proibido, né? E aí ele dá o testemunho de como que Deus
sustentou, ele fala assim, olha, Deus tem me sustentado, Deus me sustentou e tem me sustentado muitos anos através dessa palavra. E era um texto de Jeremias, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ele só conseguiu esse fragmento do texto, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ele rasgaram a Bíblia, ele só ficou com esse pedacinho do texto. E aí, ele dizia, assim, a gente questionava ali, assim, a pessoa questionava ali, como é que isso tinha sustentado a fé dele tanto tempo? Só isso. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E ele dizia que aquilo sustentou ele durante muitos anos, no pior período de perseguição, próximo da morte, porque aquela palavra, ele testemunha, aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. Porque assim como a palavra do Senhor tinha ido até Jeremias, eu sabia que, por ser a palavra de Deus e ela está me dizendo isso, eu tinha certeza que a palavra do Senhor poderia vir a mim também. E que eu não estaria sozinho, que o Espírito Santo, assim como ele tinha sido com Jeremias, o Espírito de Deus, o próprio Deus tinha ido a Jeremias, falar a Jeremias, eu tinha certeza todos os dias que a voz que eu ouvia dentro do meu peito não era de mim, não era eu, mas era aquilo que aquele pedacinho da palavra me dizia. Que assim como ela veio até Jeremias, a palavra do Senhor, ela podia vir também todos os dias até mim. Então, a gente pode ter essa certeza, ler a palavra de Deus com essa certeza. Assim como a palavra do Senhor veio a Jeremias, foi a Paulo, foi a Lucas, foi a Moisés, foi a João, foi a Pedro, foi a Josué, foi a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Esther, a Ruth. Assim como a palavra do Senhor foi até essas pessoas, a palavra do Senhor, ela pode ir até o seu coração hoje, no seu íntimo, no seu secreto. Deus pode sustentar com apenas uma palavra. Uma palavra é tudo o que nós precisamos para ser sustentados em Deus. Amém? Nosso relacionamento com Deus. Fica aí para vocês essa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar nossa aula. Sil, pode orar em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos nessa aula maravilhosa, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que a Sua palavra entre cada dia mais e mais, que nós possamos aprender cada dia mais e mais, Senhor, de Ti. Abençoa a vida dos nossos pastores, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui participando dessa aula. Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome, nos abençoe, nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Em nome do Senhor. Meus irmãos, olha, quinta-feira, culto online, não percam, em nome de Jesus. Compartilhe, chame as pessoas para participar. Vamos deixar, pastor. Vamos alcançar pessoas, tá? Tem muita gente que precisa. Pastor, está pronto, hein? Amém, amém. Tô doido para ver. Ô, glória. Domingo vai ser bênção. A gente vai Vai. em nome de Jesus. Meus irmãos, uma boa noite para todos. Boa noite a Boa noite, todos. queridos. Paz. Boa noite. Amém. Paz. Amém.